Essa terça-feira, a Real Time Big Data divulgou um novo levantamento que mostra que o presidente Lula lidera o primeiro turno das eleições à presidência da República em 3 cenários estimulados. Em todos eles, o senador Flávio Bolsonaro aparece na segunda colocação. Mas, além disso, a desaprovação da gestão Lula voltou a superar a aprovação. Quem entra com a gente agora é Camila Xavier e que vem dar essas informações ao vivo. Camila, muito boa tarde. Conta pra gente um pouquinho sobre a pesquisa aí, Real Time Big Data. Muito boa tarde, Neila. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. É isso mesmo. Essa pesquisa mapeou 3 cenários diferentes. Todos eles com o presidente Lula concorrendo, também Flávio Bolsonaro. E aí os cenários diferentes são o seguinte: Ratinho Júnior concorrendo como o candidato alternativo da direita. Também Ronaldo Caiado como esse segundo cenário. E o terceiro cenário com Eduardo Leite. Como você falou, o presidente Lula aparece em primeiro lugar em todos esses cenários e Flávio Bolsonaro logo em seguida no segundo lugar. No primeiro cenário, por exemplo, que tem Ratinho Júnior concorrendo, o presidente Lula aparece com 39% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro com 32% e Ratinho Júnior com 9%. Os outros cenários são bem parecidos, essas porcentagens são bem parecidas. Caiado aparece com 5% de intenções de voto e Eduardo Leite com 4%. Em relação à última pesquisa, Neila, que havia sido divulgada anteriormente, o presidente Lula aparecia com essa mesma porcentagem, com 39% também, e Flávio Bolsonaro conseguiu crescer, avançar um pouco, já que ele aparecia antes com 30% e agora aparece com 32%. Só que no caso do segundo turno, nos cenários de segundo turno, tanto concorrendo com Flávio Bolsonaro quanto com Ratinho Júnior, o presidente Lula aparece em uma situação de empate técnico, quando aquele percentual, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos acabam levando a um possível cenário de empate. Então, o presidente Lula concorrendo com Flávio, segundo essa pesquisa, teria 43% dos votos, enquanto Flávio teria 41%. Já com Ratinho Júnior, Lula aparece com 43% e Ratinho com 39%. Ambos esses cenários são de empate técnico, como eu falei. Agora, em relação, Neila, à questão da aprovação, desaprovação do governo Lula, ele realmente aparece com uma desaprovação maior do que a aprovação. 51% das pessoas entrevistadas desaprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 44% aprovam. Já em relação à avaliação do governo, como as pessoas veem o governo, 46% acreditam que o governo é ruim ou péssimo e 26% como ótimo ou bom. Eu conversei com algumas pessoas ligadas à direita, a campanha do Flávio Bolsonaro, e eles avaliam muito positivamente essa pesquisa, já que eles acreditam que o trabalho que eles vêm fazendo de desgastar o governo Lula vem sendo refletido nesses números, nessa questão da desaprovação. Então, os pontos que eles vêm tentando usar para desgastar o governo Lula, tanto com a questão do escândalo do INSS, questão do Banco Master, também a questão de impostos, a campanha que foi feita contra as medidas voltadas para o PIX. Então, eles acreditam que tudo isso vem favorecendo esse cenário. Lembrando, Neila, que essa pesquisa da Real Time Big Data foi realizada com 2.000 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é essa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu volto com você. Obrigada, Camila, pelas informações. Camila Xavier, que está lá no Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. Eu chamo o Felipe para a gente pontuar bem rapidamente essa história da pesquisa. Pesquisa que mostra mais ou menos esse padrão que a gente vê nas últimas pesquisas que vêm sendo divulgadas e que vieram sendo divulgadas a semana passada. Mostram o presidente Lula liderando, aí o Flávio Bolsonaro colado no presidente Lula ali naqueles pontos, 2 pontos percentuais para mais e para menos, ali divergindo só um pouquinho. Mostrou ali o Ratinho Júnior também um pouco mais próximo, mas nada que tenha uma grande relevância das últimas pesquisas para cá. O que mostra é aquilo que a gente já tinha falado também na semana passada. Vai ser uma eleição que aponta bastante, o que vai contar bastante sobre a desaprovação. Então, temos uma desaprovação de 51%
do governo Lula. Hoje, o candidato com maior desaprovação é o presidente Lula, que está em primeiro lugar em desaprovação. E em segundo lugar, Flávio Bolsonaro também com uma desaprovação muito alta, não foge muito aí do presidente Lula. Então temos uma eleição, por enquanto, extremamente polarizada e com a desaprovação extremamente alta. Nada mudou ainda, Felipe, nada mudou muito. Está caminhando para aquela eleição que a gente havia imaginado que fosse acontecer, né? A eleição polarizada, né? A eleição com níveis de rejeição alto, né? Tanto do Bolsonaro quanto do Lula, o que vai fazer com que seja uma incógnita saber quem vai ganhar as eleições no segundo turno, tanto quanto foi na última eleição de 2022, né? Infelizmente, não dá para a gente precisar, né, de forma alguma, numa eleição polarizada, quem vai poder ganhar as eleições. E a polarização tem esse efeito nefasto, na minha opinião. Primeiro, que não deixa nenhuma outra força de terceira via surgir, né, até porque o debate fica realmente polarizado, fica concentrado entre duas forças políticas. No caso do Brasil, o bolsonarismo e o lulismo, né, que deve realmente pautar e concentrar as eleições. Mas tem um ponto, Neila, nessa pesquisa que me chama muita atenção, né, de respeito exatamente ao grau de desaprovação do governo Lula, né, que está em 51%, né. Há um estudo muito importante de um estatístico chamado Maurício Moura, né, que ele fez uma análise de todas as eleições para o governo do Estado do Brasil e para a presidência da República. Ele chegou à seguinte conclusão, né, quando a aprovação do candidato para a reeleição está acima de 50%, a probabilidade de ganhar as eleições chega a 86%, ou seja, é muito difícil você ganhar numa disputa eleitoral da reeleição de um candidato bem aprovado, né? Bem aprovado entenda-se mais de 50%. Agora, quando a probabilidade reduz de 50% para baixo, a probabilidade do candidato ganhar a reeleição fica em torno de 23%. Ou seja, nesse cenário, pelo estudo do Maurício Moura, o Lula teria uma probabilidade muito baixa de ser reeleito. Tudo bem que ele faz o estudo, né, baseado em limites de até 36% de aprovação, né? É menor do que 44% de aprovação dessa pesquisa atual. Mas se o Lula não tiver a aprovação mais elevada, vai se tornar muito mais difícil e complicada a reeleição dele nesse ano, né? Mas eu noto também, além dessa questão da reprovação do Lula em 51%, que a eleição está realmente indo para o caminho da polarização, como a gente havia imaginado anteriormente, Neila.